Cloud. Um segundinho, já começamos. Tá, não, tranquilo. Eles vão me pedir aqui o título do negócio. Eu consigo ver a hora aqui que eu estou falando por ele mesmo, né? Para ver o tempo Eu andando. ponho às vezes o celular do lado. Aqui. Peraí, vou botar aqui. É que estava carregando, peraí. Os pets e o direito de família, é o título, né? Animais de estimação e a proteção do direito de família. Tá. Eu estou botando o título que vai aparecer lá no YouTube. Tá. Animais de estimação e o direito de família, professor Felipe Cunha de Almeida. Então... 25 minutos, né? Tá. Queridos colegas, é uma alegria enorme receber na manhã de hoje, aqui na Universidade, na PUC do Rio Grande do Sul, o professor Felipe Cunha de Almeida, professor conhecido no nosso país por força de suas obras excelentes que envolvem temáticas clássicas do direito civil. Por exemplo, aqui no meu escritório eu tenho a sua obra Responsabilidade Civil no Direito de Família, e na minha casa também tenho as suas obras sobre honorários advocatícios, que é um tema super importante na vida profissional dos advogados e dos clientes, das partes também, bem como a obra sobre os animais de estimação no direito de família, que é uma obra livro pioneiro, uma obra pioneira dentro do Brasil, em um tema que cada vez mais chega nas cortes e cada vez mais nós devemos, portanto, estudar. Por isso que eu convidei o professor Felipe para nos visitar nessa nossa aula, nesse nosso encontro síncrono da graduação da PUC, sobre o tema que é de sua especialidade, sobre os animais de estimação no direito de família. Muito obrigado por aceitar o convite, professor Felipe. Eu vou acompanhar aqui, junto com a turma. É uma alegria, mais uma vez, encontrá-lo virtualmente. Olá, professor Daniel, aos amigos da PUC, às amigas, né, aos nossos estudantes de direito, aí é uma alegria estar aqui participando com vocês desses debates aí, né, na nossa querida PUC. Então, eu agradeço mais uma vez o convite. E o que nós temos aí para tratar hoje, né, como falou o professor Daniel Stavros, é um tema que vem realmente, eu só vou compartilhar com vocês aqui, é um tema muito recorrente na jurisprudência brasileira, né, que tem a ver com o meu livro, que o professor Daniel Stavros falou, lançado lá em 2020, nominado Animais de Estimação e a Proteção do Direito de Família, sem Ciência e Afeto. Eu disponibilizo aí meus canais, tá? O YouTube e o Instagram, para quem tiver interesse em me seguir lá, a gente está sempre compartilhando, debatendo, certo? Mas o que importa aqui para nós nessa manhã de hoje, certo? Se vocês fossem, por exemplo, juízes e juízas, aqueles que vão querer fazer o concurso para a magistratura, aqueles ou aquelas que vão querer advogar, né? E considerando aí os animais de estimação que vocês devem ter em casa, ou já tiveram, ou certamente têm conhecidos que os têm, né? Não é muito incomum a gente perceber o carinho que esses animais têm para com os seus donos, entre aspas, donos, né? Tem gente que chama de tutor, tem gente que chama de, né, por outro lado, de um bem, né? Porque a gente vai ver que, em princípio, o Código Civil, uma legislação de 2002, que começou a sua atualização lá na década de 60, do então Código de 16, nós temos uma parte geral que trata, né, justamente da previsão desses carinhas aí que vocês têm ao lado de vocês, que são justamente os animais de estimação. Então, eu fiz aí um pequeno roteiro, né, tratando da introdução, para a previsão lá no Código Civil, ou seja, onde é que os nossos animais e os animais de estimação estariam previstos, para pularmos lá da parte geral do Código Civil para a parte do direito de família. Afinal de contas, se nós vamos buscar a proteção do direito de família, né, em relação específica à proteção a título de guarda, temos então que analisar onde é que está a guarda, correto? Para então fazer, através da analogia, da ciência e do afeto, que nós vamos ver o que é, justamente componentes para atrair então a proteção dos animais no direito de família, e aí sim analisarmos duas decisões que eu trouxe no livro, mas que elas, né, estão sendo alvo ou objeto de análise recorrente pela jurisprudência no Brasil afora, certo? E não é só no Brasil, tá? O Brasil está sendo aí
como é que eu vou dizer, alvo, né, de algumas alterações legislativas, de algumas propostas nesse sentido. Mas, pessoal, vejam bem, se nós estamos buscando, como magistrados, um julgamento sobre um caso desse, ou então na condição de advogados, como é que eu traria na minha petição inicial, né, um pedido para um juiz deferir a guarda? Imaginem o seguinte: o casal, né, casado ou em união estável, ou até daqui a pouco, né, não tem uma relação ainda formal, né, nesse sentido, mas o fato é, ele comprou um animal de estimação caro, tem a nota fiscal. Então, em princípio, a ótica desta pessoa, ele seria dono deste animal de estimação, né? Então, quando ele diz dono, nos leva a crer que ele tem a propriedade sobre este animal de estimação. Por outro lado, ela, né, a sua namorada, ou companheira, ou até esposa, tem um carinho muito grande. Não é que ele não tenha, mas ela tem um carinho diferente, né, em termos de análise daquele animal, certo? Ela não vê aquele bichinho como um bem, né? Como diz o artigo 82 do Código Civil, que é muito claro. São móveis os bens suscetíveis de movimento próprio, né, sem alteração da substância ou da sua destinação, né, econômico-social. Então, o que acontece, pessoal? Numa primeira análise, certo? Olhando a letra fria da lei, os animais de estimação seriam, então, o quê? Um bem móvel para a teoria geral do direito civil, certo? Essa é a primeira consideração que a gente faria. Tá bem. Mas, se eles estão sendo objeto de proteção do direito de família e, em especial, discussões sobre guarda deste animal, nós pulamos lá da parte geral do Código Civil para a parte especial no âmbito do direito de família e, justamente, a questão da guarda, correto? Que vem assim prevista pelo artigo 1583. A guarda será unilateral ou compartilhada. E aí o parágrafo 1º. Compreende-se por guarda unilateral a atribuída a um só dos genitores ou alguém que o substitua, e por guarda compartilhada a responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo teto, concernentes ao poder familiar dos filhos comuns. Então, qual é a primeira conclusão, ou melhor, a segunda, né? Conclusão que a gente tira da leitura do Código Civil, 82 e 1583. Não existe aqui uma previsão expressa sobre guarda, seja unilateral ou compartilhada, né, em benefício ou em proteção aos nossos animais de estimação. Mas isso é uma leitura, né, vamos dizer assim, apressada ou ainda clássica, né? Então, não se percebe de forma expressa a proteção ou a guarda para os nossos animais de estimação. Mas o que nós propomos, o que eu venho entendendo, né, à luz da doutrina, né, dos métodos de interpretação do nosso direito? Um diálogo interno entre a parte geral e o direito de família, certo? À luz da analogia. Considerando o quê? A ciência e o afeto a senciência e o afeto que estes animais têm. Já há estudos, tá, pessoal, científicos, que certos animais eles têm sentimentos, algo parecido com o que o ser humano tem, ou seja, dor, medo, alegria, certo? Uma espécie de conexão diferente com os seus pais, que alguns chamam de pais de pets, né? A família multiespécie. Então, se existem situações, né, inerentes a esses seres, que em princípio seriam seres, né, classificados como bens móveis, né, e que são dotados de uma força que eles mesmos têm para se mover daqui para ali, eu não posso, ou eu não devo mais, no século XXI, analisarmos eles apenas e tão somente como um bem móvel, como se fosse uma cadeira, como se fosse uma mesa, certo? Em que pese eles estejam lá a título dessa classificação. Mas, ao mesmo tempo, nós também não temos, como eu afirmei agora, né, uma norma que seja inerente e expressa a sua proteção. Então, se não existe na lei algo, né,
um instrumento normativo que nos possibilite fazer essa construção, também não existe na lei uma vedação à sua proteção no direito de família. Então, a lei de introdução nos diz o seguinte: quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. Então, o que eu proponho aqui? De novo, se eu estou fazendo uma petição buscando a proteção desses animais, se eu estou na condição de julgador, se eu estou fazendo um trabalho de conclusão de curso, seja na graduação ou na pós-graduação, nós temos que trazer a técnica, né? Nós temos que trazer a ciência do direito e buscar uma construção saudável e adequada para esse tipo de situação, porque é fato. Se vocês fizerem pesquisas na jurisprudência, vocês vão ver N discussões sobre animais de estimação e sua, né, relação com o direito de família, porque muitos casais terminam a sua relação, como eu falei no início ali, né, da exposição, mas o que acontece? Continuam discutindo guarda dos filhos, patrimônio, né, às vezes o reconhecimento e a dissolução da união, porque ela é uma união informal. E aí, como é que fica o nosso animal? Ele vai ser partilhado como um bem ou ele vai ser protegido de uma forma diferente, porque justamente ele tem uma condição diferente, como eu falei, ele é um ser dotado de sentimentos, né? Então, quando nós analisamos o artigo 82 do Código Civil, quando nós analisamos o artigo 1583 do Código Civil e a analogia, se propõe o quê? Uma interpretação constitucional do direito civil neste tema. O artigo 225 da Constituição diz o quê? Todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então, há quem entenda, e eu me enquadro, né, nesses que entendem assim, que tratar os animais de estimação, né, tratar a sua defesa, né, de seus interesses, vamos dizer assim, não estou falando de uma legitimidade, né, ativa deles, como se fosse uma pessoa propondo algo em juízo em que pese tem quem defenda assim, mas cuidar desses animais de uma forma diferenciada também é cuidar do meio ambiente. E logo depois do 225, nós temos o artigo 226, que diz que a família, base da sociedade, tem proteção do Estado. Então, a família teria uma proteção também para os seus entes, quando incluídos ou inseridos nessa família um animal de estimação. Então, a proteção é da família para os seus integrantes, em ver o seu animal de estimação, né, de uma forma diferente, para além de uma classificação clássica do Código Civil, sendo mais do que um bem móvel, e também o seu animal de estimação em uma espécie de dignidade da pessoa humana deles. Em alguns lugares no mundo, por exemplo, o Código Civil francês, português e argentino já estão sendo alterados porque veem nestes animais que uma necessidade de uma proteção por analogia ao que acontece à dignidade da pessoa humana, mas como se eles tivessem esta própria dignidade. Então, o que ocorre, né? Vejam que interessante esse julgado. Recurso desprovido, fixando-se, porém, a despeito da ausência de previsão normativa regente o FEMA, mas sopesando todos os vetores acima evidenciados, aos quais se soma o princípio que vedo non liquer, permitir ao recorrente, caso queira ter consigo a companhia do cão, vejam, né? Caso queira ter consigo a companhia do pão, exercendo sua posse provisória, devendo tal direito ser exercido, certo? Devendo tal direito ser exercido no seu interesse e em atenção às necessidades do animal, facultando-lhe buscar o cão em fim de semana alternados, às 10 horas de sábado, restituindo-lhes às 17 horas do domingo. Então, pessoal, vejam bem, o que está dizendo o julgador aqui neste caso? Exercendo a posse provisória, devendo tal direito ser exercido no seu interesse e em atenção às necessidades do animal. Então, neste julgamento, está se relevando certas peculiaridades do animal. Olha ali, ó, finais de semanas alternados, 10 horas de sábado, restituindo o animal às 17 de domingo. A ação, então, ajuizada pelo ex-companheiro, em face da ex-companheira,
improcedência do pedido, inconformismo, acolhimento, omissão legislativa sobre a relação afetiva entre pessoas e animais de estimação, que permite a aplicação analógica do Instituto da Guarda de Menores, interpretação dos artigos 4º e 5º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Cadela adquirida na constância do relacionamento, relação afetiva demonstrada, visitas propostas que são razoáveis. Agora vejam este outro julgamento, pessoal, como isso é importante. Trata-se na origem de ação de busca e apreensão movida, né? Eu tirei os nomes ali das pessoas por fulano, né, em face da fulana, em que lhe foi concedida a liminar para a apreensão do animal, cão de raça bulldog francês denominado Jack, que se encontrava em posse do réu agravante. Infere-se dos autos que, durante o período em que as partes se relacionaram, adquiriram o cão. Aduz a autora agravada ser o cão de sua propriedade, ao argumento de contrato de compra e venda está em seu nome e que teve a iniciativa da aquisição, além de ter pago integralmente o preço pelo animal. Por outro lado, alega o réu agravante que a propriedade deve ser a ele conferida, na medida em que é quem efetivamente cuida do animal, demonstrando os diversos gastos com sua saúde, a bem-estar, como gastos com remédio, vacinações, pet shop, cuidador, etc. Aqui, diz o julgador, uma peculiaridade. Trata-se de animal de estimação. Muito se discute atualmente se animal deve ser considerado coisa ou ser. A jurisprudência deste tribunal tem reconhecido que um animal integra o núcleo. Inegável, portanto, que a presente demanda não deve ser tratada apenas como apreensão de uma coisa. Deve-se levar em conta todas as peculiaridades do caso e os interesses das partes que apresentam inquestionável estima pelo animal. Isso aqui ocorreu lá em São Paulo. Portanto, pessoal, essa é a minha luta, né? Quando eu digo uma luta, né, é uma situação de se entender que, bom, nós temos um fato. Qual é o fato, Felipe? Um casal, né, buscando vamos dizer assim, há uma lide aí envolvendo o casal e seu animal de estimação, que para muitos, né, vem com notas fiscais, animais caros, outros eles não querem saber disso, eles estão trazendo essa questão da ciência do afeto do animal para com o seu dono, né, ou seu tutor, ou seu pai e mãe, como alguns, né, se auto-intitulam de pais de pets. Então, é uma situação nova, certo? Ela vem se espalhando pelo Brasil, mas nós temos que enquadrar tecnicamente, ou seja, se do artigo 82 ainda se enquadram esses animais, deve haver, então, uma releitura considerando o seu próprio interesse, do próprio animal, certo? Claro, não vamos também tratá-los como um ser humano, como de fato e de direito não são, mas também não podemos ver aquela visão mais clássica que se trata simplesmente de um bem, né, para o direito das coisas e para a parte geral do direito civil. Então, pessoal, são essas as considerações que eu queria fazer, certo? Nós temos aí belos trabalhos de conclusão, né? Eu só dei aí uma pincelada, vamos dizer assim, nessa questão, tá? Que é como eu entendo, e claro, esse livro foi publicado em 2020, então eu já pesquisei muito de lá para cá, novas luzes estão vindo, mas isso aí a gente vai tratar quando viermos aí uma segunda edição. Mas é isso, né? Vocês podem analisar a situação na condição de jogadores, na condição de advogado, de estudantes de direito, independentemente de graduação, né, professor Daniel? Porque é um tema que ele pode muito bem começar na graduação e ir avançando para pós, lato sensu, estrito sensu, não há limites, né? Desde que, é claro, que se filie, né? Se eu entender basicamente, bom, Felipe, é ainda um bem, né? É uma coisa para o direito, então eu vou sustentar, né, que não caberia a proteção do direito de família. Mas a gente está vendo que existe aí um novo respiro nesta situação. Certo, pessoal? Eu fico aí no aguardo aí das manifestações, críticas e, mais uma vez, agradecendo o convite aí para as aulas da nossa PUC. Excelente, professor. A missão está cumprida. O objetivo era realmente ter uma videoaula que apresentasse, introduzisse e apresentasse o tema
aos alunos da graduação. Essa videoaula vai ficar gravada no canal do professor Felipe, do YouTube, também no meu canal, e no ambiente Moodle para os alunos da PUC. Muito obrigado, professor Felipe. Vou encerrando a transmissão. Um abraço, obrigado. Tchau, tchau.